Bem-vindo, bem-vinda para a nossa reflexão de hoje, dia 7 de junho de 2026, 10º domingo do tempo comum. No evangelho de hoje, Jesus cita uma frase do profeta Oséias, que é a primeira leitura. Então, para entendermos por que Jesus usa esta afirmação de Oséias, nós temos que voltar à primeira leitura e falar do profeta Oséias. A frase que Jesus cita é: misericórdia eu quero, não sacrifícios. Na tradução da liturgia está um pouco diferente. Amor eu quero, não sacrifícios. Mas esta tradução não é muito boa. É preferível misericórdia, solidariedade. Misericórdia eu quero, solidariedade eu quero. Não sacrifícios, não reza, não devoção, não multiplicação de ações rituais, de ritos. Para entendermos isso, como eu falei, nós temos que voltar à primeira leitura do profeta Oséias. O profeta Oséias atuou mais ou menos uns 730 anos antes de Jesus, no chamado Reino do Norte. Vamos recordar que houve um período em que o país de Israel foi dividido em duas partes. A parte norte, também chamada de Israel, simplesmente, ou de Efraim, a parte sul, chamada de Judá. Oséias era um profeta do Reino do Norte, de Israel, de Efraim. Como eu falei, o profeta Oséias atuou ali em torno do ano 730 a.C. Nas décadas anteriores, o Reino do Norte, Efraim, passou por um grande desenvolvimento econômico, na agricultura, nas indústrias, no comércio. O país enriqueceu, mas nem todas as pessoas. Ricos cada vez mais ricos e uma enormidade de pobres cada vez mais pobres. A principal causa deste grande desenvolvimento econômico foi a grande produção agrícola. O país do Norte é um país eminentemente agrário, com uma planície muito fértil. E, ano após ano, houve uma regularidade climática, as chuvas caíram no momento certo, na quantidade certa, no lugar certo, e por causa disso, a produção agrícola foi superabundante. Isto trouxe enriquecimento para os proprietários da terra, abriu novas perspectivas de comércio, a indústria floresceu, de modo que houve para as classes mais altas um enriquecimento rápido. Mas a grande maioria da população continuou pobre. Este é um dado para entendermos a fala do profeta Oséias. O segundo dado que precisamos entender é que, naquele tempo, era importantíssima a regularidade das chuvas. Ali no país de Israel, chove somente 6 meses no ano, de final de setembro até março. Estas chuvas precisam ser regulares, precisam cair na quantidade certa, no momento certo, no lugar certo, para garantir a agricultura, para encher os reservatórios de águas, os lagos, as cisternas, os poços. E na mitologia do mundo antigo, daquela região, a de Canaã e de Israel, o deus da chuva é Baal. É Baal quem garante a fertilidade da terra, porque ele manda a chuva. Baal é um forte concorrente de Javé. E o profeta está criticando o povo e alguns sacerdotes de cultuar Javé como se ele fosse Baal. Por quê? O que acontece? Baal não exige prática da justiça. Baal não exige solidariedade. Baal não exige que se cumpram mandamentos. Basta fazer uma oferta, basta praticar do culto, cumprir alguns ritos, e Baal está contente e manda a chuva. Diferente de Javé. Javé é uma divindade muito chata. Ele exige a prática da justiça, ele exige a solidariedade, ele quer que o povo cumpra os mandamentos da lei.
é muito mais fácil, muito mais vantajoso, é muito mais prático cultuar Baal do que cultuar Javé. E como eu falei, alguns sacerdotes falavam de Javé, mas incentivavam o culto como se Javé fosse Baal. E é contra esse tipo de religiosidade interesseira que o profeta Oséias se levanta. Para ele, isto é uma traição. Aliás, o livro do profeta Oséias é interessante porque ele começa com a história do casamento fracassado de Oséias, que se casou com uma mulher que foi infiel. E esta história, que está nos 3 primeiros capítulos do livro de Oséias, são reflexo, são espelho, talvez uma parábola, do relacionamento de Javé com Israel. Israel traiu o seu esposo Javé e foi atrás de outros deuses. E é por isso, então, que o profeta diz: eu não quero sacrifício. Eu estou farto de tanta reza, de tanta oferenda. Eu quero solidariedade. Eu quero justiça. Essa é a pregação de Oséias que nós vemos na primeira leitura. Quando passamos para o Evangelho, nós vemos Jesus que usa esta mesma frase de Oséias: solidariedade, misericórdia eu quero, e não sacrifícios. Jesus fala isso na seguinte situação: Jesus havia chamado Mateus, o cobrador de impostos, para se tornar discípulo, e Mateus, pelo jeito, faz lá um jantar de despedida. E enquanto Jesus está na casa de Mateus, surgem os fariseus e criticam: olha, este homem está comendo com pecadores. E na resposta que Jesus dá a esta crítica dos fariseus, ele usa a frase de Oséias: misericórdia eu quero, não sacrifícios. Nós temos que entender o seguinte: os fariseus não eram mentirosos, não eram falsos. Eram pessoas muito sinceras, muito honestas, muito rígidas para cumprir os preceitos da lei, até os mínimos preceitos. Mas eles tinham uma grande dificuldade para aceitar quem não era do grupo deles. Eles tinham uma grande dificuldade para compreender que Deus poderia amar alguém que não fosse minucioso em cumprir as obrigações da lei. E Jesus vem para romper isso. Jesus diz: olha, mais importante do que cumprir todos os preceitos de pureza, mais importante do que cumprir todas as proibições e todos os medos da religião, mais importante do que isso é a prática da solidariedade, a prática da misericórdia. E é por isso que Jesus cita Oséias: misericórdia eu quero e não sacrifícios. E depois ele diz: eu vim chamar os pecadores e não os justos. Você já parou para pensar que isso acontece também ainda hoje? Muitas pessoas são muito rígidas, praticam a religião com até muita devoção, mas têm uma dificuldade enorme para compreender a misericórdia. Acham que tudo é devido ao seu mérito. A graça que recebem é porque mereceram, o que já é uma contradição, porque se é mérito não é graça, se é graça não é mérito. Mas muitas pessoas são tão apegadas, tão aferradas a gestos religiosos que não conseguem compreender que Deus tem misericórdia de quem não merece. Infelizmente, hoje, nós vivemos algo muito semelhante ao que acontecia no tempo de Oséias e também acontecia no tempo de Jesus. Pessoas que têm muita devoção, missas intermináveis, procissões quilométricas, rezas de varar a noite na frente do Santíssimo Sacramento. Mas toda esta devoção pode ser apenas uma religião vazia e inútil, se não for precedida pela prática da solidariedade, do amor, da caridade, do perdão, da aceitação da outra pessoa como ela é. Deus não quer sacrifícios, Deus quer solidariedade. Mais importante do que a reza é a caridade que a gente pratica.